Imagine caminhar pelos Alpes e tropeçar num corpo. Não um corpo qualquer, mas um homem que morreu há mais de 5.000 anos. Hoje, vamos desvendar um dos casos de assassinato mais antigos e fascinantes da história da humanidade. O mistério de Ötzi, o Homem do Gelo. Em 1991, nos Alpes de Ötztal, na fronteira entre a Áustria e a Itália, dois turistas alemães fizeram uma descoberta macabra. Preso no gelo, jazia um corpo incrivelmente bem preservado. No início, todos pensaram tratar-se de um alpinista moderno que se tinha perdido. Mas a verdade era muito mais antiga. A datação por radiocarbono revelou que aquele homem tinha vivido há cerca de 5.300 anos, na Idade do Cobre. Seu corpo, congelado no tempo, é uma cápsula que revela a vida pré-histórica. Cientistas de todo o mundo debruçarão-se sobre o corpo de Ötzi, usando tecnologia de ponta para contar a sua história. Ele era um homem de meia-idade, com cerca de 1,60 m de altura. Tinha olhos castanhos, cabelo escuro e o seu corpo estava coberto por mais de 60 tatuagens. Estas não eram tatuagens decorativas, como as conhecemos hoje. Eram linhas e cruzes simples, localizadas em áreas de desgaste articular, como os tornozelos e a parte inferior das costas. Isto levou os investigadores a acreditar que poderiam ter sido uma forma primitiva de acupuntura ou tratamento terapêutico para a dor. Mas a história dele não para por aí. Os itens que ele tinha eram um verdadeiro tesouro de informações. Ele carregava um machado de cobre, uma faca de sílex, um arco e uma aljava com flechas. O machado de cobre era super valioso na época, mostrando que Ötzi não era só um pastor comum, era um item valioso, que poucos possuíam. Ele também usava roupas sofisticadas, feitas de diferentes tipos de pele de animal e sapatos complexos, isolados com erva seca. Estava claramente bem equipado para sobreviver nas montanhas. Inicialmente, a teoria era que Ötzi tinha sido apanhado por uma tempestade súbita e morrido de hipotermia. Parecia uma explicação lógica. Afinal, os Alpes são implacáveis. Mas em 2001, 10 anos após a sua descoberta, um raiote de rotina mudou tudo. Escondida no seu ombro esquerdo estava uma ponta de flecha de sílex. Ötzi não tinha morrido acidentalmente. Ele tinha sido assassinado. Esta descoberta transformou um estudo arqueológico num verdadeiro inquérito criminal. Quem o matou e por quê? A ponta da flecha tinha rasgado uma artéria importante, causando uma hemorragia massiva. Ele teria sangrado até a morte em poucos minutos. A posição do seu corpo e a forma como a flecha o atingiu por trás sugerem que ele foi atacado de surpresa, provavelmente a uma distância de cerca de 30 metros. Os cientistas forenses não pararam por aí. Analisaram o conteúdo do seu estômago e revelaram as suas últimas refeições. Poucas horas antes de morrer, ele comeu carne de cabra montesa e veado, juntamente com cereais. Esta refeição substancial sugere que ele não estava a fugir desesperadamente. Talvez ele pensasse que estava seguro. Mas há mais pistas. Ötzi tinha um ferimento profundo na mão direita, entre o polegar e o indicador. Uma ferida defensiva, que ocorreu provavelmente 1 ou 2 dias antes da sua morte. Isto indica que ele esteve envolvido numa luta corpo a corpo pouco antes do ataque final. Ele pode ter ganho essa primeira luta, mas fez um inimigo que o perseguiu. Além disso, a análise do pólen encontrado nos seus intestinos e nas suas roupas permitiu aos cientistas traçar a sua rota final. Ele subiu das áreas mais baixas e arborizadas para as altas altitudes alpinas onde foi encontrado, tudo no espaço de poucas horas. Estaria ele a fugir de alguém? Outra peça intrigante do quebra-cabeças é o seu machado de cobre. Uma arma tão valiosa teria sido certamente levada pelo seu assassino como um troféu ou pilhagem, mas foi deixada ao seu lado. O mesmo aconteceu com o resto do seu equipamento. Isto sugere que o motivo não foi roubo, foi algo pessoal. Talvez uma disputa por território, uma rivalidade ou uma vingança. Recentemente, uma análise mais detalhada do seu crânio revelou também um trauma craniano. Ele sofreu um golpe na cabeça, que pode ter sido o golpe final ou resultado da queda, após ter sido atingido pela flecha. E o DNA de outras pessoas foi encontrado na sua faca e numa das suas flechas, indicando que ele não foi a única vítima da violência recente. Ötzi provavelmente se envolveu em uma briga violenta no vale, depois de uma luta corpo a corpo, onde feriu a mão.
ele decidiu fugir para as montanhas, talvez para escapar ou para contornar o perigo. Mas o seu adversário, ou adversários, seguiram-no. Esperaram o momento certo e, quando Atsi parou para comer, o atacaram com uma flecha nas costas. O assassino recuperou o cabo da flecha, mas deixou a ponta no corpo, talvez com pressa, e fugiu, deixando todos os bens valiosos para trás. Atsi, o homem do gelo, não é apenas uma múmia. Ele é a vítima de um homicídio pré-histórico. Um caso arquivado por 5.300 anos que a ciência moderna conseguiu finalmente reabrir e, em grande parte, resolver. A sua história é um lembrete poderoso de que a natureza humana, com as suas complexidades, conflitos e violência, não mudou assim tanto ao longo dos milênios. Ele nos conecta de forma íntima a um passado que só poderíamos sonhar. O que vocês acham que aconteceu com o Atsi? Contem aí nos comentários. Se curtiram desvendar esse mistério antigo com a gente, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder a nossa próxima viagem pela história. Até a próxima!